Olá, boa tarde a todos. Quem está falando aqui é o Rafael do Fast Commerce, estou eu e aqui a Patrícia da equipe do Fast Commerce. Hoje para receber aqui um dos grandes parceiros nossos, né, o pessoal da Internet Innovation. Queria agradecer aí mais uma oportunidade que eles estão aqui, trazendo conteúdo bem interessante. Quem está representando aqui hoje a Internet Innovation é a AD, gerente lá de marketing e parceria da Internet Innovation, e o Fernando aí, que é professor da Internet Innovation na área de social media, tá? Então, pessoal, antes de eu passar para eles, apresentar um pouco mais o conteúdo, eu já só vou colocar aquela pergunta do áudio aí para vocês irem respondendo se está tudo ok, né? A palestra vai gerar em torno aí de uns 40, 50 minutos, e aí ao término a gente tem um espaço aí para perguntas e respostas, tá? Então a gente vai ficar com o chat moderado durante a palestra, a gente não fica liberando aí perguntas, até para não atrapalhar aqui o palestrante e também quem está acompanhando todo o conteúdo em casa. E aí, no final, sim, a gente abre aí para dúvidas mais particulares de cada negócio, tá? Claro que comentários pertinentes, assim, coisas que têm a ver com o assunto, a gente vai liberando aqui também para enriquecer aí o conteúdo e a participação de todos, tá? A gente está gravando aqui o áudio da palestra junto com os slides, e aí a gente vai divulgar a partir da próxima semana dentro do nosso blog, tá? Vocês vão receber um e-mail aí quando estiver no ar, mas podem conferir já a partir de segunda-feira, já vai estar lá também para poder conferir na íntegra. Então, se ficou com dúvida aí em algum ponto, não entendeu uma parte, podem ficar tranquilo que depois vocês vão conseguir ver com calma, tá? Eu vou compartilhar aqui o áudio, nem todo mundo respondeu, mas eu vou compartilhar com vocês, a grande maioria aí está ouvindo bem, e a gente vai dar início. Então, se voltar a ter algum problema, alguém começar a comentar de áudio, aí a gente vai interromper ou fazer algumas enquetes aí pelo chat para ver se está todo mundo com esse problema, tá bom? Então, novamente, aí queria agradecer a Internet Innovation e o Fernando, né? O Fernando lá é professor, ele é Head de Social da Silks e vai trazer um conteúdo bem interessante, aí a questão do engajamento, né? A gente sabe a importância das redes sociais, muito se falou do social commerce, né? A gente já vem ouvindo há um tempo. Claro que a venda dentro das redes sociais é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Às vezes, particularmente com algum negócio, mas é interessante nessa forma mesmo, de como engajar seu público, né? Como que você atrai cada vez mais fãs para sua marca que vão acabar fazendo a divulgação para você, né? Então você não precisa gastar horrores lá em Google AdWords, pagar nenhum marketplace, nenhum buscapé, e você usar esses próprios vendedores, né? Esses seus fãs que vão se tornar seus vendedores, tá bom? Então eu vou passar agora aqui para o Fernando, e aí depois eu volto à hora da perguntas e respostas. Boa palestra, Zé. Obrigado. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer aqui a presença, né? Acho que vai ser bem legal aqui esse nosso papo. Dar uma boa tarde para o pessoal. Sei que é meio complicado agora, uma quinta-feira depois do almoço, mas eu acho que aqui a ideia nossa, principalmente, é bater um papo bem descontraído aí sobre uma coisa que a gente vem discutindo bastante, que é basicamente o tal do algoritmo do Facebook, né? Como é que esse algoritmo pode me dar mais alcance orgânico ou coisa do tipo, né? Só para me apresentar rapidamente, na verdade, eu trabalho com marketing aí há mais ou menos 10 anos, 6 deles focado em social marketing. Social marketing é uma teoria, uma tese que eu venho defendendo aí ao longo desse período. Eu já trabalhei em algumas empresas aí como Microsoft, Banco Real, Banco Santander, e hoje nascemos com novos desafios. Bom, aqui a ideia é a seguinte, né? Antes de a gente chegar a qualquer tipo de definição ou qualquer coisa, tem algumas provocações que eu gosto de fazer com o pessoal, e antes da gente conseguir chegar nessa provocação, eu quero trazer um alinhamento só, que é o seguinte: a gente hoje tem presente aí no mercado, o conhecido no mercado, 3 momentos de web, né? Onde a gente fala que a gente teve lá mais ou menos 15 a 20 anos atrás a web 1.0, onde as pessoas realizavam transações. Então elas podiam baixar coisas, podiam ler coisas, podiam comprar coisas, né? Passando para o momento seguinte, em torno de 10 anos atrás, a gente teve o momento web 2.0, onde as pessoas podem participar, e aqui o grande intuito é as pessoas como influenciadores, que é um pouco desse momento que a gente vive hoje, onde as redes sociais passam a fazer parte do dia a dia das marcas e das pessoas, né? E a web 3.0, que é o momento em que a gente começa a viver agora, onde a questão é que qualquer um pode inovar. Ou seja, as pessoas, elas começam a fazer parte do dia a dia das marcas e influenciar tudo o que uma marca pode fazer, tá? Essas webs, elas são acumulativas, ou seja,
eu continuo realizando transações, eu continuo criando esse relacionamento e agora as pessoas passam a fazer parte do dia a dia da marca. Trazendo para essa reflexão, hoje a gente vive um momento basicamente um momento de conveniência, que a gente fala, né? Se a gente fizer uma breve análise do passado, antigamente a gente tinha duas grandes marcas de pastas de dente, a Colinos e Colgate, e o que é legal dessas duas pastas é que elas eram mega funcionais e eram as donas do mercado, não se conheciam outras pastas que deixavam o seu dente tão branco, né? E aí, se a gente for para o mercado hoje em dia, a gente tem uma infinidade de coisas que os consumidores eles podem acabar comprando. Então, qual é o ponto? Hoje, tudo no mercado é conveniência. E quando a gente fala de conveniência, a gente chega no seguinte ponto. Ninguém hoje, basicamente, liga o computador para interagir com a sua marca. Ninguém liga o computador hoje em dia para falar, deixa eu ir lá dar uma olhada no que a Colgate está falando nas redes sociais. A intenção das pessoas não é interagir com a marca. Tem um dado que a gente tem do Facebook, por exemplo, que cerca de só 1% dos acessos que a gente tem dentro da plataforma, eles são para dentro de fanpages. As coisas não acontecem dentro da fanpage, né? O grande ponto aqui é que a gente está falando de um momento em que as marcas aí de 5 anos para cá começaram a criar suas fanpages e todo mundo que entrou no Facebook tinha, por exemplo, a intenção de acumular fãs, né? E todo mundo acreditou que o fã era a possibilidade de juntar uma Rede Globo em torno da sua marca. E, na verdade, a questão do fã hoje em dia, ela vem se tornando um grande desafio para as marcas, porque você ter um fã hoje em dia, né? Você tem, para algumas marcas, inclusive, tem a sensação de ter investido dinheiro na captura de fãs e esses fãs não estarem convertendo o suficiente. Qual é o ponto aqui, né? O foco, e talvez o nosso grande foco em estratégia do social, é pensar como é que alguém pode ser fã da sua marca se ela nunca experienciou a sua marca. Como é que alguém pode acabar sendo fã se ele nunca teve qualquer tipo de relação com a sua marca? Muitos dos formatos de anúncios que a gente tinha tempos atrás e vem acompanhando hoje em dia, e até a mudança desses anúncios, eles vinham pautados onde um anúncio você clicava num botão de curtir, e esse curtir era gerado para dentro da sua fanpage, né? Ali subentende-se que a gente tem curtidores de uma peça, e não pessoas que de fato são fãs da sua marca. E aí hoje, as grandes discussões que tem em torno das redes sociais será que de fato é eficiente? Será que de fato o meu fã converte? Ou será que de fato eu tenho uma base boa de fãs, né? O ponto é que o Facebook vem mudando, inclusive, a nomenclatura. A gente não está falando mais de fãs. A gente está falando agora de curtidores. As pessoas são curtidores das marcas. E fãs são aquelas pessoas que provavelmente vocês já devem conhecer. Entrando um pouco mais em específico aqui, a gente tem o Facebook, né, em dois momentos. A gente tem o Newsfeed, que é basicamente o que o Facebook chama de um lugar mais humano da internet, que é aquela página inicial, quando a gente entra no Facebook, onde estão todas as postagens dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que a gente curte, das marcas que a gente curte, né? E o grande ponto é que o Facebook, como ferramenta, ele separa algo em torno de 1.500 posts por dia. Destes 1.500 posts, né, uma pessoa, ela vê cerca de 300 posts. O grande ponto aqui é que a gente não está falando mais que o nosso concorrente ele passa a ser outras marcas. A gente está falando que o nosso concorrente ele é simplesmente uma pessoa. Ele é o final de semana de um amigo meu. 300 posts é um nível de relevância hoje em dia em média de um brasileiro. Imagina a sua marca criando conteúdo para entrar em meio a 300 posts de uma determinada pessoa, né? O grande insight que a gente tem aqui é que hoje o Facebook ele se posiciona como uma grande plataforma de mídia. Para as marcas, ele não é uma rede social, e sim uma boa plataforma de mídia que vai de uma forma mega genérica, atingindo cerca de 90% da população de internet brasileira, até chegando a uma especificidade de 100 pessoas em específico que moram numa região determinada ou que tem determinados tipos de interesse. Aqui o ponto é que não existe uma mudança de algoritmo. Se a gente parar para fazer uma análise do que tem acontecido com o Facebook, quantas pessoas entram em média por dia no Facebook?
Se a gente já teve um crescimento de audiência, a gente está falando que aqui no Brasil tem algo em torno aí de quase 90 milhões de usuários no Facebook Brasil. Se a gente falar de 90 milhões de usuários, hoje a gente tem um universo de muitas marcas entrando. A gente está falando que tempos atrás muitos usuários entraram, agora as marcas começaram a descobrir oportunidades dentro do Facebook e vão abrindo fanpages. O ponto é que a concorrência dentro desses 300 posts, dentro desse newsfeed, fica muito maior. Então é muito difícil para uma marca entrar. Então hoje o seu alcance orgânico ele vem diminuindo muito por conta dessa concorrência que existe dentro de um único canal, que é o newsfeed de uma pessoa. Mas o que a gente tem que pensar é como é que é para minha marca entrar nesse newsfeed? Como é que é para minha marca se tornar relevante? Como é que é eu estar entre o post no final de semana de um filhinho de uma amiga minha, por exemplo, e o final de semana que eu passei com a minha família em algum tipo de descanso ou entretenimento? A relação é que uma marca ela tem que ser relevante. Ela tem que saber construir uma mensagem para entrar de forma a ser relevante para as pessoas. E principalmente quando a gente fala de mobile. Hoje, cerca de 56% dos acessos do Facebook eles são através de dispositivos móveis. E o ponto é que no dispositivo móvel a gente tem o fluxo de passar o dedo para cima, né? Onde a ideia, basicamente, é a gente fazer um movimento para cima e os posts vão subindo. Você imagina você ter a relevância suficiente para, num piscar de olhos, ter um post que atrai a atenção de alguém. Esse é o grande desafio hoje para qualquer marca dentro das redes sociais, seja uma grande marca, seja uma pequena marca. E o que a gente quer dizer com tudo isso é que o que a gente tem que criar é o conteúdo certo, na hora certa, para as pessoas certas. Essa é a grande fórmula para qualquer marca dentro do Facebook. Tá? A gente tem a mania, eu digo a gente como profissional de marketing principalmente, tem a mania de achar que consumidores têm comportamentos padrões. O grande ponto é que, principalmente nas redes sociais, a gente começa a compreender que, apesar de o momento de consumo de informação, como nessa imagem, ser o mesmo, as pessoas terem uma cultura parecida, tem gente que está usando fone, tem gente que gosta de capinha cinza, tem gente que não gosta de capinha, e tem gente que está incomodada com determinada informação. As pessoas, o tempo todo, elas estão mudando os seus sentimentos. E nem sempre a minha marca vai ser eficiente o suficiente para pegar naquele momento e impactar a pessoa certa na hora certa. Então hoje, quando a gente cria qualquer tipo de conteúdo, a gente tem que chegar exatamente neste momento. Esse é um bom tipo de momento que vocês têm que pensar na hora de criar qualquer tipo de post. Como é que seria um post entrando nesse tipo de relação, onde a pessoa, por exemplo, está deitada na cama, né, o celular, que hoje é um dispositivo mais íntimo que uma pessoa tem, porque é talvez a primeira coisa que ela pega no dia e a última coisa que ela acaba pegando no dia, ela dá aquela checada final antes de dormir, né? E aqui a gente tem que pensar em como é que a gente cria qualquer tipo de conteúdo para chegar num momento invasivo como esse, por exemplo. Né? Aqui tem um gato aqui, a moça está deitada no sofá num momento de descanso, no momento dela, onde ela para checar o Facebook. Cara, como é que é a minha marca criando qualquer tipo de conteúdo para esse momento? Como é que é a minha marca entrando e não sendo, vamos dizer assim, arrogante, colocando um banner para ela falando desconto só agora para você? O conteúdo em redes sociais, ele é pautado por uma estratégia diferenciada. Ele é pautado por uma estratégia que pensa exatamente nesse momento do consumidor aqui. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de estratégia, a gente tem que pensar numa frase de um diretor da Lucasfilmes que é muito legal, que diz o seguinte: se eu falo da sua marca para o meu amigo, não é porque eu gosto da sua marca, é porque eu gosto do meu amigo. Aqui, o grande ponto é que a gente está falando de uma das maiores lições sociais, onde as pessoas elas não falam sobre sentimentos. Elas não falam sobre fatos, desculpa, elas falam sobre seus sentimentos. É muito do que a gente viu, e a gente estava até comentando aqui num bate-papo antes de começar a palestra, sobre as eleições. Durante as eleições rolaram várias discussões, mas boas delas pautadas sobre sentimentos e não pautadas sobre fatos. Então, a grande provocação que a gente traz aqui é que para o consumidor, e o consumidor, ele vive um outro momento nas marcas para a rede social. A gente fala daquela questão da conveniência hoje em dia, onde existe uma placa, e essa placa ela é bem legal, ela está lá nos escritórios do Facebook, ela diz o seguinte, né, fazer coisa que as pessoas querem é muito maior do que fazer as pessoas quererem algo.
Essa é uma das maiores premissas que a gente tem dentro do marketing como um todo hoje, e isso deve ser pautado na estratégia de qualquer marketing. Aqui a gente está falando que, quando eu penso em qualquer tipo de conteúdo, eu tenho que pensar principalmente no que as pessoas estão comprando e não no que a minha marca está vendendo. Então é mais ou menos alguns dos exemplos que a gente vai ver mais para frente, mas toda vez que eu for criar qualquer tipo de conteúdo, eu tenho que pensar exatamente nisso aqui. O que a minha marca precisa contar versus o que as pessoas querem ouvir. O ideal é construir um conteúdo que esteja exatamente aqui, neste centro, onde eu tenho uma junção perfeita de linkar o meu objetivo de marca, o meu objetivo de comunicação, com o que as pessoas estão querendo ouvir nesse momento. Por isso que a gente costuma achar que a data sazonal funciona bem. Só que não é a data sazonal que funciona bem, e sim a diferenciação da mensagem da sua marca dentro de uma data sazonal. E aqui a grande provocação que a gente faz, né, é o seguinte: existe um amigo do Facebook, o Cris Dias, que define muito bem como é que a gente tem que pensar planejamento estratégico na hora da gente descer para a rede. E a frase dele é a seguinte: a gente precisa parar de jogar boliche para começar a jogar pinball. O que isso significa? Quando a gente está jogando boliche, funciona mais ou menos da seguinte maneira: a gente tem as bolas de diferentes pesos, e a gente vai lá, um jogador profissional principalmente, ele vai lá e se planeja para aquilo. Então ele escolhe um sapato que escorrega, ele escolhe o peso da bola, ele escolhe a cor da bola, ele dá uma lustrada na bola, ele checa o movimento e aí ele lança a bola. Toda a preparação que um jogador de boliche tem é o que a maioria das marcas faz hoje com as pautas. A equipe senta, discute os assuntos, o que está rolando, o que minha marca precisa falar, prepara aquele mega post bonito. Porém, acontece a mesma coisa como no boliche. Depois que você faz a jogada, que você solta a bola e a bola entra no corredor, você torce para que role um strike. Você não tem a certeza de que a bola vai gerar um strike para você, porque depende do vento, depende, às vezes, do atrito da bola com o piso. É a mesma coisa para os posts em pauta hoje em dia. Então, geralmente, as empresas elas preparam a pauta, soltam o post e pode perguntar para qualquer cara que faz post ou para qualquer social media. A cabeça do cara agora é torcer para dar certo. O ponto é que essa não é a melhor estratégia a ser usada. A melhor estratégia a ser usada é a gente jogar pinball. Como que funciona o pinball? Cara, você tem duas palhetas, várias oportunidades rolando ao seu redor e vai de você escolher o momento certo para dar a tacada certa para gerar o maior número de pontuação possível sem deixar a bola cair. É exatamente essa a mentalidade que a gente tem que ter na hora de a gente criar conteúdo para as redes sociais hoje. A gente tem que, basicamente, aproveitar as oportunidades que estão rolando de forma macro, como, por exemplo, uma sazonalidade, um momento de mercado, que nem está vindo Black Friday aí, e estar associado ao micro momento, onde o que está rolando em torno da minha marca, o que está rolando em torno dos meus consumidores ou do meu segmento, e aproveitar isso para me colocar de forma a ser diferente. Aqui, o grande ponto que a gente tem é uma metodologia que a gente defende lá dentro da Silks, que é o social marketing. A diferença de social marketing para social media é que a gente está falando do social marketing, que é voltado para a construção da marca, para a construção de mercado, e o social media, que é voltado para os canais. O próprio nome já diz, a mídia é o meio, é o canal em si. Então a estratégia ela deve ser nada mais acima, ela deve ser pensada de forma a conseguir construir um tipo de relação com o consumidor, um tipo de entendimento do público, para aí sim a gente acabar descendo ou desenvolvendo qualquer tipo de estratégia de marca. Então o que acontece? Aqui hoje, essa grande provocação, a gente fala de conteúdo social, a gente tem que levar em consideração, dentro do social marketing, dois grandes pontos que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente vai entrar dentro, que é conteúdo e interação. Só que a gente sempre tem que pensar muito bem na estratégia que a gente vai fazer, levando em consideração aqueles insights de momento de mercado, aqueles insights do consumidor, onde hoje a gente está falando de um momento de conveniência, onde o seu consumidor ele entra na loja e ele simplesmente tem a oportunidade de fazer o que ele bem entende, de escolher a sua marca ou não. E principalmente, na hora da gente conseguir construir uma estratégia sólida, conseguir construir uma mensagem sólida,
é tentar entender o momento em que esse consumidor ele passa a se relacionar de forma eficiente com a minha marca, onde a minha marca entrega valor para ele. Então, o post, hoje em dia, ele não pode somente ser pautado e pensado em gerar negócio. Ele tem que ser pautado e pensado em gerar resultado. E resultado pode partir de um princípio de longo prazo, onde eu gero um tipo de relação com o meu consumidor. Então, o que acontece? Vamos entrar num detalhe aqui de conteúdo para social marketing. Quando a gente olha para conteúdo, existe uma frase do Fábio Coelho, que é presidente do Google Brasil, e ele disse essa frase agora no encontro do Google que tem anual. E essa frase é bem legal, que diz o seguinte: no digital, conteúdo é rei e distribuição é rainha. Basicamente, o que a gente entende por isso? Conteúdo é rei porque, no final das contas, é ele quem linka o seu objetivo de marca ao que as pessoas querem ouvir. É ele quem vai levar a mensagem da sua marca para frente. Mas distribuição ser rainha significa que a maneira como eu vou chegar no meu consumidor tem que ser de forma eficiente. Eu não posso simplesmente colocar um canal e esperar que esse consumidor acesse esse canal. Eu tenho que chegar no momento onde o consumidor está e não ser invasivo nesse momento. Aqui, o grande ponto é você lembrar como se funciona o newsfeed, né, que a gente viu ali atrás. O lugar mais humano da internet, ele funciona de uma maneira onde o conteúdo ele entra num momento muito pessoal, né? E a gente tem que pensar em algo tão relevante quanto o final de semana, quanto a foto, quanto inclusive as discussões que rolaram nas eleições atualmente. Então, a grande provocação que a gente traz aqui é o seguinte, né? Antes, quando a gente parava para fazer uma avaliação de empresas, né, e aí a gente fala aqui no social marketing, a gente traz ferramentas tradicionais de marketing adapta, existiam as missões, visões e valores da empresa que eu acredito que todo mundo deve ter. Só que o ponto é que a ideia da missão, visão e valor, ela é basicamente nortear os funcionários, principalmente. Por isso que ela é pendurada na parede, né, da empresa. O grande ponto é que hoje em dia, no mundo dinâmico que a gente vive, uma frase que eu ouvi da Marta Gabriel uma vez, que é genial, que diz que nós vivemos num mundo que muda o tempo todo, como sempre, né? O grande ponto é que existem adaptações a serem feitas. E não é diferente com a questão da missão, visão e valores. Lembra que a gente estava falando lá no primeiro slide do momento em que um consumidor ele está vivendo um momento de inovação, onde ele passa a influenciar dentro do seu dia a dia de marca? É exatamente nesse ponto que a gente chega aqui. Hoje, um consumidor se preocupa com a visão de uma empresa, ela se preocupa com os valores de uma empresa. E hoje isso não pode só ser traduzido como missão, isso tem que sair da parede da empresa e ir para dentro do conteúdo que você cria para redes sociais. Então, uma das estratégias usada por grandes empresas para conduzir esse conteúdo é o que a gente chama de credo. E a pergunta aqui que você tem que fazer na hora de construir o conteúdo é: no que é que a sua marca acredita? No que é que a sua empresa acredita? É exatamente nesse ponto que a gente vai chegar aqui quando a gente avalia a Coca-Cola. Quando a gente fala de Coca-Cola, a Coca-Cola ela acredita que ela é a dona da felicidade. Até uma brincadeira que o pessoal lá no Facebook faz, que a Coca-Cola é quem inventou o Natal. Ela é dona do Natal. O grande ponto é que é o seguinte: a Coca-Cola ela defende que você só toma Coca-Cola e a Coca-Cola é um agente da felicidade. Então a brincadeira que eu faço é a seguinte: cara, eu particularmente acho que pouquíssimas pessoas já viram alguém tomando Coca num velório, por exemplo. Não existe, ela é um momento feliz. E quando ela traz esse momento feliz, toda a comunicação, desde o offline até o online, ela é pautada num único credo. O credo que diz: o copo sempre está meio cheio. A ideia do copo meio cheio é que você sempre tem que olhar as coisas de um lado positivo. E como é que ela representa isso? Tem várias ações que ela faz, vários conteúdos que ela cria, e depois vocês podem buscar isso dentro do YouTube, onde tem esses videozinhos que a gente está vendo aqui embaixo, que defendem muito bem o que é o copo está meio cheio. Ela defende, por exemplo, uma campanha chamada Happiness Machine, que basicamente é um momento onde ela entra em um momento comum e faz as pessoas felizes. Então ela tem uma máquina de refrigerante que, ao colocar uma ficha ou ao selecionar um refrigerante, vem algo muito maior, e o KPI que eles usam para medir esse algo muito maior, se deu resultado ou não, é o sorriso. Então, por exemplo, a Happiness Machine, que é essa primeira aqui, eles utilizam uma estratégia
onde eles entram em universidades. Aí um insight para vocês universitário hoje, principalmente, é o público que mais viraliza coisas na internet. Então, eles entrarem lá é justamente para eles lançarem, quando eles lançam a campanha, é justamente lá o ponto onde eles entram, para conversar com o público jovem, fazer com que essa mensagem vá mais longe. Uma outra ação muito legal que eles fizeram é a Friendship Machine. Basicamente, a ideia dessa ação é que a máquina era gigante e você só conseguia pedir um refrigerante se você tivesse a ajuda de um amigo para te ajudar a subir até lá. A Patrícia ali colocou os links para a gente dos filmes. Uma outra ação que é bem legal é a Hug Machine, que a ideia é você ali é um nível já mais elevado, onde a ideia é você tem que dar um abraço na máquina para que a máquina te dê uma coca ou te dê várias Coca-Colas, enfim. O grande ponto aqui é que toda ação que é criada pela Coca-Cola, ela tem o intuito de mostrar que o copo está meio cheio. Né? Existem várias ações que a Coca faz assim, e isso é uma grande representação de uma missão. A missão da Coca é levar felicidade para onde ela estiver. É essa a estratégia que eles usam. É dessa maneira que eles começam, a partir desse insight que eles começam a gerar os conteúdos. Um outro exemplo muito bacana que eu acho que é conhecido por muitos, né, é a Nike. E a Nike tem um dos trabalhos mais geniais de marca do mundo. E uma das coisas que a gente vem estudando, e aí o grande ponto, acho que, de Nike é que a gente está falando de um ponto mais próximo possível do varejo convencional, onde a gente está falando de uma commodity, é um tênis, né? A Nike, ela não vende o tênis. Lembra do que a gente estava falando sobre a diferença entre o que você vende e a diferença do que as pessoas compram? O que a Nike vende é que se você tem um corpo, você é um atleta. Não importa quem você seja. Então, quando ela lança as campanhas como o Find Your Greatness, por exemplo, que é o Encontre Sua Grandeza, e toda a campanha ela é pautada nesse intuito, ela transforma algo que é um tênis em algo muito maior. Então, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada na pegada dessa comunicação. Né? O Find Your Greatness, ele transforma pessoas comuns em grandes atletas, porque no final das contas, são esses atletas que fazem o esporte o que eles são. É a mesma coisa, eles não atacam somente os jogadores de futebol, eles atacam os torcedores, eles atacam os fãs de futebol. São eles que fazem o futebol. E tem uma campanha genial que é a Just Do It, que simplesmente vira para você e fala, você pode, você deve fazer. Uma das ações que eu não consegui encontrar a peça, infelizmente, para vocês aqui, que eu achei genial, eles fizeram uma intervenção lá no Central Park, em Nova York, que eles pegaram as latas de lixo e colocaram como se fosse uma tabela de basquete na frente da lata, escrito Just Do It, para incentivar as pessoas a jogarem o lixo dentro da cesta, brincando com a ação, brincando com o esporte, brincando com o momento. Mas todas essas ações estão pautadas no seguinte credo: se você tem um corpo, você é um atleta. E um exemplo aqui mais próximo do dia a dia, acho que de e-commerce que a gente pode chegar, e a gente vai descer um pouco mais a lupa nesse case aqui, a gente fala de Zappos. E Zappos, acho que é referência para empresa no mercado de qualquer segmento. Porque muita gente considera, na verdade, a Zappos conduzida por malucos, né, e outras conduzida de forma muito inovadora. Uma das últimas discussões que rolaram sobre a Zappos foi a holocracia, que é o fato de você não ter mais hierarquia dentro da empresa, e sim funções. Né? E a Zappos, ela sempre busca essa diferenciação e não é diferente dentro das redes sociais. Né? A grande provocação aqui é o seguinte: o credo da Zappos é o seguinte, ela fala que ela é uma empresa de serviços que, por um acaso, vende sapatos. Então, se a gente faz uma comparação, é muito simples notar isso no conteúdo, e olha só como o conteúdo fica diferente para as pessoas. Quando a gente olha um post dos nossos, vamos dizer assim, da galera que a gente consegue enxergar bem por aqui, que é Netshoes, Kanui, os posts, eles são mega comerciais. Eles são mega varejo. Você está querendo mostrar o produto, você está querendo mostrar o que você está vendendo. Essa é a provocação. Só que qual é o ponto daqui? Isso dentro da sua plataforma, dentro do seu e-commerce, não necessariamente vai funcionar dentro das redes sociais, onde a Zappos, ela vira e fala que o que as pessoas compram não é sapato, é estilo. Olha a diferença do que a marca vende com o que as pessoas compram. A estratégia aqui é vender o estilo, é vender algo que vai além só de um simples sapato.
Cara, o link está lá, eu não preciso dizer que isso custa X ou que está em promoção. Ele endossa o fato de que o que você compra lá é algo muito mais do que um simples sapato. E mesmo quando ele tira a foto só do sapato, vem algo muito melhor do que um simples tênis. O ponto aqui é que a comunicação contextualizada, a comunicação socializada, ela passa a ser muito mais forte do que simplesmente um banner, do que simplesmente um tênis que parece que está quase voando aqui no cenário. Você mostra qual é o estilo de vida que a pessoa vai comprar ao comprar aquele tênis. Qual é o tipo de abordagem que a pessoa vai receber, ou qual tipo de aventura ela pode ter com aquele produto. Aqui o grande ponto e o grande insight é: o que é que seus consumidores compram? Pensem nisso a cada post, pensem nisso a cada tipo de criação que vocês forem fazer, e principalmente no poder das imagens. Aqui um grande ponto é, dentro do Facebook principalmente, aí isso vale para outras redes sociais, a imagem é responsável por cerca de 70% da entrega da mensagem. Tragam isso para o dia a dia de vocês. Como é que é a gente usando as redes sociais? Cara, você está passando o seu newsfeed, são vários posts, e quando você vê algo desse tipo aqui, você já sabe. Se você não tem a intenção, a gente está falando aqui no momento de funil de consideração, se você não tem uma opinião sobre isso, você já não pretende comprar um tênis, isso não é relevante para você. E aí você acaba queimando alcance. As pessoas vão ver, mas as pessoas não vão interagir com essa peça. Agora, quando você traz isso para um momento contextualizado, na hora que o cara está passando o newsfeed com o dedo no celular, isso passa a ser muito mais relevante, isso se conecta com essa pessoa. E utilizando as ferramentas de segmentação do Facebook, você consegue chegar nessa pessoa de forma muito mais eficiente. Pensem nisso. A outra provocação que a gente tem é sobre interação. E aqui tem uma das frases que eu acho uma das frases mais geniais para a definição do que é social hoje em dia. Steve Williams é um dos fundadores do Twitter e numa entrevista que ele deu há mais ou menos um ano atrás, ele definiu muito bem o que é social media. Ele diz o seguinte: se você não conhece as pessoas ou não se importa com elas, você não está fazendo social media. Provavelmente o que você está fazendo é só mídia. Aqui o ponto, né, é que a gente tem que pensar no seguinte, né? O que a gente está criando para a nossa marca? Né? Como é que a gente está levando a mensagem da nossa marca para as pessoas? Quando eu viro e falo sobre o se importar, né, vocês pensam na maneira como a mensagem vai chegar para o consumidor ou vocês pensam no tipo de lucro que vocês podem ter ao final daquele post? Aqui o que a gente tem que fazer é desconstruir esse insight. É a gente pensar em como é que a gente tem que transformar isso em algo social e não só transformar isso em mais uma mídia. A mídia aqui, quando a gente fala de redes sociais, ela não é o melhor jeito de se construir qualquer tipo de resultado. Por quê? Basicamente, se a gente olhar no mercado, antes, a gente tinha um momento onde existiam muitas lan houses, né? E o insight que o e-commerce cresceu muito nessa época, o insight que a gente tinha é que, cara, é um computador, não são as pessoas, né? A gente está falando com uma máquina, e se o cara for lá e deslogar, acabou, eu não falo mais com ele, eu tenho uma dificuldade de ter resultado através do digital. Hoje, isso mudou e mudou de forma drástica. A gente está falando que hoje são pessoas. Esses caras aqui, eles são os maiores responsáveis hoje em dia por qualquer tipo de relação ou conversão dentro de redes sociais. Aí a pergunta é: que tipo de anúncios vocês estão criando para o momento em que a pessoa está se relacionando com o seu dispositivo mais íntimo? Né? Que tipo de conteúdo vocês estão criando para gerar esse tipo de relação da sua marca ou do seu produto, influenciando ou transformando as pessoas? Né? Aqui o que a gente costuma dizer é o seguinte: quando a gente fala sobre redes sociais, desdobrando do conceito de marketing, uma conversa é igual a linguagem, que automaticamente se transforma em consistência. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: quando vocês criam qualquer tipo de estratégia para o seu e-commerce ou para suas redes sociais, parte-se do princípio em que a sua marca passa a ser um ponto de vista. Tá? E um ponto de vista não significa que eu preciso ir lá e opinar, ou dar a opinião minha, por exemplo, sobre o fato da Dilma ter sido eleita. Não, significa que eu preciso ter uma postura, que eu preciso ter uma visão de mundo. E aqui eu tenho uma grande provocação para vocês, que é o seguinte: acho que muitos de vocês passam por uma situação comum no dia a dia, que é excluir comentário negativo, apagar comentário. E a analogia que eu faço é o seguinte: olhando para esse momento onde a gente está falando com pessoas e não está falando mais somente com computadores, existe uma grande provocação que eu costumo fazer, que é: se eu fosse dono de uma padaria, viesse uma pessoa reclamar do meu pão e eu fechasse a porta na cara dela, como
Como que seria essa reação? Cara, isso não é nada diferente a partir do momento em que eu excluo o comentário de alguém, em que eu não respondo. A pior coisa que tem é você chegar em alguma loja e você não ser compreendido, você não conseguir, você perguntar e não ter respostas. É exatamente essa provocação que a gente tem que ter aqui. Interação deve ser mandante dentro da estratégia social. E aí a gente chega num grande case, num grande exemplo, que eu acho isso muito legal, porque eu experienciei isso no meu dia a dia, que é a The Beauty Box. A The Beauty Box tem o seguinte credo: a marca que é a sua cara. Ela conversa diretamente com o público feminino. E quando a gente olha para a marca, a gente vê um e-commerce comum. Mas, ao entrar em detalhes, a gente passa a observar que esse e-commerce ele tem algo diferente. Ele conversa muito bem com o público. Um exemplo é o about, é o sobre dele dentro do canal do Facebook. Se a gente entrar lá, a gente vai ver uma descrição muito legal que diz o seguinte, né? Eles descrevem a empresa da seguinte maneira, né? A gente sonhava com um lugar gostoso, onde tivessem várias marcas escolhidas a dedos para experimentar. Um lugar para se perder e assim se encontrar. Só nesse texto eles já deixam muito claro qual é o objetivo, que é conversar com as pessoas. Com as mulheres, no caso. E aqui eu tenho um grande exemplo, eu tenho uma mulher, eu tenho uma noiva, que resolveu fazer uma compra na Beauty Box e eu resolvi acompanhar essa compra para fazer um benchmark para analisar como é que essa marca se relaciona com as mulheres. E aí o ponto é o seguinte, tudo começa lá com um pedido que gera um e-mail marketing. E aqui no e-mail marketing existiam alguns detalhes que transformaram essa marca numa marca única. Por exemplo, todo mundo que recebe um e-mail recebe exatamente com esse subject aqui, né? Confirmação de pedido. Mas, quando você começa a ler o e-mail, você já vê algo diferente que diz o seguinte: a gente já recebeu o seu pedido, você já tem um número para guardar. E a cada novidade, a gente vai te avisando, tá? Cara, não é um e-mail marketing falando, o seu pedido de número tal foi concluído com sucesso. É algo muito mais pessoal. Dá só uma olhada no e-mail que ela recebeu minutos depois com a confirmação do pedido. Olha esse subject aqui. Diz o seguinte: adivinha só o que saiu do nosso estoque? Cara, pensa com a cabeça feminina. Eu tô louca para receber aquele meu rímel, aquele objeto que eu comprei. E de repente vem uma marca e diz assim: saiu do estoque. Nossa! E aí eles fazem a seguinte provocação: segura sua ansiedade aí. Já já o seu pedido está chegando na sua casa. Aqui o grande ponto é que além deles terem essa linguagem solta, eles mandaram um brinde. Então a Ana, que é a minha noiva, quando recebeu esse brinde em casa, ela pirou, ela falou: olha que legal, eu recebi aqui meu perfume e ganhei. E acabei ganhando uma sombra azul. Aí ela fez a seguinte provocação: cara, o que eu vou fazer com uma sombra azul? Ela foi lá, agradeceu a compra, né? E olha só a linguagem usada pela marca também na resposta das redes sociais. Ela virou e falou assim: olha, adorei a compra, o meu produto antes do previsto e eu ainda ganhei um brinde. E aí a marca responde: oi Ana, a gente fica muito feliz por você ter gostado, viu? E manda um beijinho e um coraçãozinho, em linguagem puramente feminina, elementos femininos. E aí o que acontece? A partir desse momento, Ana recebe um brinde, e o brinde é uma sombra azul. E ela vira para mim, que manja tudo de sombra, só que não, e fala o que eu faço com a sombra azul. E ao entrar dentro das redes sociais da The Beauty Box, existe um vídeo naquela cena que diz: você aí, que ganhou uma sombra azul, dá uma olhada no que você pode fazer. E uma série de dicas de como usar a sombra azul. Cara, é genial. É esse tipo de relação que a marca está construindo com as pessoas. Você pode ter a certeza que a próxima vez que a Ana pensar em qualquer coisa, que não vai demorar muito, ela vai acabar comprando na The Beauty Box. É a experiência social transformando o que as pessoas são. A marca ela é um ponto de vista e ela também é um encorajador de diálogos. Ela também é um elemento que gera uma identificação para as pessoas. Ela transforma a pessoa em um determinado status. Ela transforma a pessoa em um determinado ser. Ela gera identificação. O grande ponto aqui, o grande insight que a gente tem que ter é: tragam isso para vocês como premissa. Conteúdo certo, na hora certa, para as pessoas certas, sempre. Com muito diálogo, sempre com muita interação. E a provocação final que fica é: lembre-se,
ser social não é o objetivo. O objetivo não é abrir um canal, não é estar nas redes sociais, não é abrir um Facebook. Ser social é um meio de você conseguir contar quem é a sua marca, de você conseguir passar para o mercado o que é que a sua marca entrega de solução. É isso, a princípio. Muita coisa, né? Muita coisa. Legal, Fernando, muito bom. Conteúdo bem completo aí. Bem interessante mesmo. Então, pessoal, a Paty já colocou aí, podem enviar as perguntas, tá? A gente vai liberando por ordem de chegada. Eu só vou cortar o áudio aqui rapidinho, só para mostrar como que vai funcionar aqui, tá? Vocês podem enviando aqui, a gente já libera as perguntas. Bom, pessoal, vão enviando as perguntas aí que, por enquanto aqui eu vou trazer uma coisa muito boa que a Edi vai falar que tá, então, pessoal, fiquem atentos aí e podem enviar as perguntas e a gente, enquanto isso, vai colocar a tela com os contatos aqui do Fernando, tá bom? Desculpa, o áudio caiu, vou repetir. O João Caetano fez uma pergunta ali sobre a questão de vendas, né? Sobre a questão da personificação de uma boa experiência de compra, como o The Beauty Box e tudo mais. E se a gente tem alguma ideia sobre o impacto econômico disso. Até é legal você falar, João, porque é o seguinte: a The Beauty Box é um case que nasceu dentro do grupo Boticário como um que a gente chama de MVP, né? Que é uma estratégia de startup voltada para testar um novo modelo de negócios. Né? E eu não conheço muito bem a fundo o case, mas o pouco que eu conheço é que a ideia deles era justamente fazer algo diferente desde a exploração do momento de consumo até o tom de linguagem. E o que a gente tem de resultado é que sim, tanto que a The Beauty Box cresceu bastante nos últimos anos, hoje se tornou uma das grandes varejistas aí no mundo dos cosméticos, tem sido uma marca que gera uma boa experiência para as mulheres, então tem sido uma marca bem cotada no mundo das mulheres, e é o que a gente vem discutindo. Hoje eu não tenho dado, eu posso até buscar esses dados precisos de conversões e tudo mais, mas o que eu sei é que eles exploram muito esse potencial onde a marca acaba sendo um grande embaixador dos resultados. O grande ponto é que é o seguinte: quando você tem uma empresa, é o que eu costumo dizer, quando você tem uma empresa menor, o foco sempre está voltado para o comercial, o foco está voltado para a conversão, então as estratégias que você usa sempre são muito comerciais. Agora, o grande ponto é que quando você tem uma marca que você quer construir algo maior, que você tem a necessidade de construir algo maior,
você tem que pautar a estratégia em marca, ou seja, o foco de conversão, o foco de fidelização, ele vai através do foco do awareness, do foco da conscientização, que são 2 momentos diferentes, 4 momentos diferentes aí do filtro, na verdade não, do funil de redes sociais ou do digital, né? Então, a marca, ela foca em relacionamento, ela foca em lembrança. Já quando a gente está falando no esforço comercial, ele está totalmente voltado para a ação em si. E hoje, se a gente falar de conversões dentro das redes sociais, a gente vê muito isso lá no curso da Internet Innovation. Tem vários formatos surgindo, a gente já está, eu não posso abrir para vocês aqui agora, mas a gente já está sabendo aí de novos formatos que vem no Facebook, por exemplo, para 2015. Uma das coisas que vem, que é muito bacana, o Facebook tem um esforço, inclusive o Mark Zuckerberg fez soltou agora uma nota aí na imprensa, falando sobre o resultado do quarto do Facebook, e algumas ferramentas novas, e um dos grandes focos do Facebook são criar produtos, criar soluções para as pessoas, e através dessas soluções, criar produtos para o varejo, ou para os clientes PJ, né? E aí, o que acontece? Um dos produtos que vem, é um grande foco no Facebook, principalmente aqui no Brasil, é vídeo. Hoje em dia, as soluções de vídeo, ela tem se tornado um grande e eficiente jeito de você impactar muitas pessoas de forma relevante. E o Facebook agora disponibilizou algo muito parecido com o Instant Call, ou seja, antes de você terminar de ver o vídeo, você tem a possibilidade de efetuar a compra com um botão de compra dentro do vídeo. Isso é uma solução que vai começar a subir no Facebook aí desse final de ano para frente, e que vai ser testada aqui, que nos Estados Unidos já tem dado bem certo, tem sido uma das ações bem bacanas. Então, o que acontece? Eles estão querendo juntar esse esforço que as marcas fazem de forma criativa, de forma diferenciada, e trazer também para objetivos de conversão. Então, o Facebook, ele compreende esse momento de conversão, ele sabe que hoje as marcas têm um papel muito importante dentro do dia a dia do consumidor, mas eles também querem, de forma muito eficiente, colocar a possibilidade de conversão no dia a dia dessas pessoas. Mas, se você quiser, depois me manda, por favor, um inbox lá no meu perfil, que eu procuro esses dados, eu tenho esses dados da Buildbox, eu passo para você. Tem uma pergunta do Alisson aqui, aliás, obrigado aí pelos elogios, espero que vocês tenham gostado, e foi um prazer, na verdade, também estar aqui com o pessoal da Fast. Aqui tem uma pergunta do Alisson que diz o seguinte, né? Como criar um conteúdo de forma interativa, né? Como é que eu tenho que me comportar como se eu fosse amigo do cliente? Não, pensa no seguinte, quando eu trouxe aquelas 2 provocações da apresentação, o intuito delas é fazer o seguinte: quando você define a sua marca como um ponto de vista, a partir dali é que você começa a desdobrar qual o tipo de linguagem que você vai usar. E a linguagem, ela pode ser texto, que você vai usar nos seus posts, ela pode ser, por exemplo, a linguagem que você vai usar na interação. A pergunta aqui é, você vai usar gíria? Você vai usar abreviações tipo você VC? Você vai ter um tom pessoal ou impessoal? Você vai falar em terceira pessoa ou vai falar em primeira pessoa? O grande ponto aqui é que, na real, a observação que você fez ao final da pergunta é perfeita. Sim, você deve ser um amigo do cliente, porque pensa o seguinte, quando você compra um produto, por exemplo, quando você compra um celular, o motivo pelo qual você escolhe Apple ou Samsung é porque ele é uma solução para o seu dia a dia. E quem é que indica boas soluções para o dia a dia das pessoas? Geralmente são os parceiros, geralmente são os amigos, alguém que você confia. Então, para você começar a gerar qualquer tipo de atratividade, você precisa começar a gerar relevância, você precisa estar próximo dessas pessoas. Então, o grande ponto é, não se preocupe com milhões, se preocupe com 100 poucos e bons que você pode impactar na sua página, que você pode ter uma conversa constante no dia a dia. Esses são os caras mais importantes. E assim, o efeito hoje do buzz, que a gente vem discutindo de muito tempo para cá, ele ainda é muito eficiente. Ele ainda passa a ser uma das formas mais eficientes de resultado que a gente tem. Procura conversar muito bem com as pessoas que estão próximas do dia a dia da marca, porque é aquilo que eu falo, assim como eu gosto de entrar na livraria e pegar qualquer livro, porque eu falo que qualquer livro tem uma boa mensagem para passar, eu sempre acho que ninguém abre uma empresa pensando em não fornecer boas soluções. O ponto é você conseguir conectar essa solução no momento certo para a pessoa, e geralmente as pessoas que estão no momento mais próximo da sua marca são aquelas que têm maior possibilidade de ter uma boa experiência e você levá-las mais para frente.
E é uma das coisas que eu brinco bastante na aula, é assim, demora, não é uma coisa da noite para o dia. Você tem que começar a construir relações e dificilmente você vê um relacionamento de balada dar certo. É essa brincadeira que a gente faz, né? Então procura ter um relacionamento de forma sólida com aqueles poucos e bons que eles vão acabar gerando resultado no tempo aí. Tem uma outra pergunta aqui da Luana, né, que fala sobre como pesquisar a linguagem correta a ser usada nos nichos específicos, com médicos, engenheiros, professores. Aqui é até legal, e a gente aborda muito isso dentro de sala de aula, que é o seguinte, a gente divide a aula lá num foco introdutivo, depois só em conteúdo, depois só em mídia e depois somente em boas práticas. O ponto é que dentro do Facebook, como eu comentei, ele se posicionou como uma plataforma de mídia. Ser uma plataforma de mídia significa que você pode levar essa mensagem para várias pessoas. E o que é genial no Facebook é que eu posso ir de 90 milhões de pessoas a 100 pessoas específicas com interesses em específico. E hoje você tem várias possibilidades de cruzamento dessas informações. Uma das coisas que eu brinco muito dentro de sala de aula é tira o foco da captura de fãs e põe o foco em fornecer boas soluções para as pessoas. Quando você segmenta, seja por algum tipo de comportamento, seja por algum tipo de interesse, por geolocalização, por dados demográficos, você procura direcionar isso sempre com uma mensagem específica. Vou trazer um exemplo. A Atento Brasil é um cliente nosso, lá dentro da Silks, e uma das estratégias que a gente tem é conversar com públicos diferentes em diferentes regiões. Tem peça que a gente cria que tem sotaque. Tem peça que a gente cria que conversa direto com as pessoas. O ponto de você entender a linguagem, a provocação aqui é a melhor maneira de você aprender sobre as pessoas é convivendo com elas. Então vou trazer um exemplo. Eu, antes de criar a estratégia, eu saí da minha mesa e passei 4 dias como operador de telemarketing para saber com que tipo de público eu vou conversar. E daqui a 3 meses eu vou fazer isso novamente, porque provavelmente os desejos e anseios dessas pessoas mudaram. Então as estratégias que a gente cria, elas têm que ser sempre pautadas no comportamento dos consumidores. Esse é o melhor caminho que a gente consegue criar aí para conseguir conversar com esse pessoal. Tem uma outra dúvida do Flávio aqui que diz o seguinte: como é que eu posso ser uma loja descolada, né, ter esses valores quando eu tenho um público mais sério, formal? Você tem alguns exemplos? Eu acho que aqui o grande ponto é o seguinte: a gente está passando por uma concorrência aí de uma empresa no setor financeiro, e um dos grandes desafios que a gente tem é esse. E aí eu tenho um excelente exemplo para trazer para vocês, né? Eu só fazendo um parênteses aqui com essa questão do setor financeiro, que é: vocês conhecem a página da Prefeitura Municipal de Curitiba? Ela é tida como o Facebook Brasil como uma das melhores páginas hoje nacionais. Qual é o ponto? Quando a gente cria qualquer tipo de conteúdo, a gente sempre fica muito preocupado com a mensagem que a marca vai passar. E ao entrar na Prefeitura de Curitiba, geralmente as pessoas criam um certo espanto, principalmente quando você entra e você fala assim: cara, é uma página de prefeitura, os caras devem estar passando algum tipo de informação, né, útil para a sociedade. E aí você chega lá e tem uma foto de um gari tomando um picolé e a galera falando sobre o sol que está rolando em Curitiba naquele momento. Ontem uma brincadeira geek falando sobre o lançamento do próximo filme que vai sair. Ou tem uma piada infame falando que pode alagar alguns pontos de Curitiba e se você tiver um bot é uma boa alternativa para você se salvar dessa. O ponto é que é uma página mega séria, mas que utiliza de uma boa prática, que foi o quê? A pergunta da Luana cabe bem nessa situação agora. Antes da galera construir qualquer tipo de coisa, né, todo mundo que faz a página de Curitiba mora em Curitiba. Todos são moradores e gostam de Curitiba e entendem o comportamento daquela sociedade em si, daquela comunidade. Eles identificaram ali públicos distintos, onde eles mesclam um conteúdo de forma descolada para esse público, para gerar o quê? Alcance, engajamento, ou seja, o ad rank ser qualificado. Então eu tenho mensagens mais soltas, com piadas. Então, mais ou menos assim, de uma forma, vamos dizer assim, uma analogia rápida, só para a gente construir o racional, de 5 posts que a Prefeitura de Curitiba solta, 3 deles são bem soltos, são bem leves, são bem descontraídos, e 2 são informações de utilidade pública. Ao soltar 3 posts no dia, o Facebook vira para eles e fala assim: cara, vocês são muito legais, eu vou aumentar o ad rank de vocês e vocês vão começar a impactar mais pessoas, vocês se tornaram relevantes para essas pessoas. Vocês têm a posição 72 dentro daqueles 300 posts que as pessoas veem no dia. E depois eles soltam as mensagens chatas, que já
ao ter qualificado aquele monte de pessoas, obrigatoriamente vai aparecer para aquela pessoa de novo. Isso faz com que a eficiência da informação pública seja forte, seja alta. Aqui, o ponto, Flávio, é exatamente a questão que a gente discutiu com a Luana. Você tem que entender o seu público, porque nem todo mundo vai dormir sem dar um sorriso no dia e acorda sem dar um sorriso no dia. Aqui, uma das provocações que eu faço aqui, ela é um pouco mais didática, vamos dizer assim, mas que é bem legal. Existe um cara que tem vários vídeos no YouTube, que é um professor da USP, foi um professor meu já, que é o Clóvis de Barros Filho. Ele é um dos grandes filósofos que a gente tem aqui no Brasil, e lá vocês procuram ver até uma entrevista que ele deu no Jô Soares há tempos atrás, que ele fala sobre a questão da felicidade, né, sobre a potência do ser. A potência do ser são algumas definições. A potência do ser é uma definição de um filósofo chamado Spinoza, que ele fala que as pessoas elas ficam mais abertas, mais leves, quando elas estão potentes, quando o seu ser está potente. Isso é alegria. O ponto legal de você começar a passar uma mensagem que conecte com as pessoas é procura achar esses momentos de potência de ser no dia a dia de negócio desses clientes. Se eles são clientes formais, se eles são clientes de negócio, que tipo de situações pode ser contextualizada no momento do dia a dia dessas pessoas, onde eu consigo passar uma mensagem de forma leve? Porque é muito mais fácil você ser reconhecido como alguém legal do que você ser reconhecido como alguém chato. Porque se você for chato, a pessoa ela vai te excluir e o EdRank vai cair. E você, para recuperar o EdRank, é difícil. Quando você é legal, as pessoas levam isso para frente. Lembra o WhatsApp? Pô, cara, dá uma olhada nesse vídeo aqui. A sensação que você tem é que aquilo é seu, que só você viu. Mas aquilo já está bombando na internet. É exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que procurar. Quando a gente está falando de um público muito mais sério, muito mais formal, existem pequenos elementos e pontos que transformam essa marca numa marca mais leve, que transformam essa marca numa marca mais acessível. Procura por esse lado. Acho que a Prefeitura de Curitiba tem uma boa estratégia de você olhar como foi construído o planejamento, né, e principalmente olhar na pegada da comunicação formal deles, que apesar de ser formal, tem um toque bem descontraído. Tem uma outra pergunta aqui da Aristides que diz o seguinte: por que é dada tanta importância ao Facebook se na prática o seu retorno comercial é tão baixo? E aí, assim, é até curioso isso, mas eu tenho dados baixos e eu tenho dados extremamente altos, tá? E aquilo que eu falo para vocês, o ponto do Facebook hoje em dia é que lá é o único lugar onde você tem as pessoas conectadas por mais de 6 horas por dia. Lá é o único lugar onde você tem 90% das pessoas que acessam a internet. E hoje no relatório, pelo menos que eu li, né, o relatório de quarter que o Mark soltou, diz que do 1,34 bilhões de pessoas que acessam no mundo em geral, que tem cadastro no Facebook, cerca de 64% acessam todo dia. Esse é um número muito elevado. Teoricamente, a gente pode virar e falar assim, tá quase todo mundo lá, né? Todo dia. E aqui o que a gente fala que é o seguinte, a grande dificuldade, deixa eu dizer, é o seguinte. Eu me faço essa reflexão há muito tempo, onde as marcas elas tinham que começar a aprender como lidar com redes sociais. E são várias as questões que a gente tem. Como é que eu lido com o saque 2.0? Como é que eu faço planejamento? Como é que eu crio peças legais e tal? O principal ponto é que uma das discussões que tinha sido, que foi colocada como uma grande solução para o mercado foi: vamos crescer a base de fãs, porque parece que é legal ter bastante fã. Uma das páginas que o Facebook mais tem tristeza hoje em dia é a do Guaraná, que é a página com uma das maiores audiências do Brasil, que tem cerca de 17 milhões de fãs. E fã não significa nada, é aquela provocação que a gente fez lá na frente. O fã, ele só é fã se ele entende qual é a proposta de valor que o seu produto, o seu serviço fornece para ele, e ele consome aquilo ativamente. Você não vai gostar jamais de uma banda só porque ela tem uma capa de CD legal. Você tem que gostar da música, você tem que gostar da melodia, você tem que gostar do show para se tornar um fã daquela banda. E aí o grande ponto é o seguinte: dependendo da maneira como está sendo conduzida a campanha e tal, existem várias estratégias para você reposicionar esses resultados. Vou trazer um exemplo nosso. A Grow Jogos e Brinquedos é um cliente nosso lá na Silks, e a gente recebeu um belo desafio onde a gente tinha que desde ajudar a reposicionar a marca, e a marca acabou de abrir um e-commerce. E a gente tem resultados bem satisfatórios dentro do Facebook, principalmente, claro, no que diz respeito à marca e construção de marca,
E agora a gente vem se surpreendendo na maneira que a gente vai construindo conteúdo de retorno. Vou trazer um exemplo. Uma das linhas que a Grow tem é a linha Hora de Aventura, né, que é do Finn do Jake, que é da Cartoon Network. Eles têm bonecos que são feitos de vinil ou de pelúcia. E uma das coisas que a gente vem brincando muito, a gente teve uma bela surpresa agora no Dia das Crianças, foi o seguinte: é uma das maiores franquias que existem várias marcas aí que tem, uma das maiores licenças, né, existem várias marcas que compraram Hora de Aventura, e a grande dificuldade que a gente tem é, cara, pensa como é que é para uma criança chegar numa loja do varejo, bater no braço do pai e falar assim, pai, eu quero aquele. Ele não vai diferenciar se é Grow ou se é de qualquer outra marca, né? A grande dificuldade que a gente tinha é essa. O que a gente fez? A gente começou a construir um conteúdo que conversasse com essa criança para induzir ela a entender que aquele momento, com aquele boneco, ela só ia encontrar com a Grow. O que aconteceu? A gente começou a perguntar, principalmente para o público mais jovem, que cena eles mais gostavam de Hora de Aventura? Que tipo de cena eles mais curtiam? E aí o que aconteceu? As crianças começavam a mandar cenas e as peças que a gente montava, a gente reproduzia com os bonecos. Então os posts eram os bonecos repassando uma cena do desenho, porque ao estudar essas crianças, a gente descobriu que quando elas estão brincando com os bonecos, elas reconstroem cenas ou constroem cenas próprias, elas criam situações. Então a gente resolveu brincar com os produtos e começar a contar histórias de brincadeiras com esses produtos. O que aconteceu, a gente teve uma imensa surpresa, onde as crianças, no Dia das Crianças, começaram a mandar posts pra gente, fotos dela com o boneco que ela ganhou de Dia das Crianças da Grow, brincando exatamente do mesmo jeito. Então o que acontece? O grande ponto aqui é que se a gente ir direto para o comercial pelo comercial, ele não é tão eficiente. Aqui no Facebook você tem uma marca fazendo um trabalho comercial, uma marca voltada para resultados. Vamos pensar dessa maneira que a pegada muda. Até assim, qualquer coisa, depois me manda um pouco de alguns exemplos que você fez, o que você já chegou a criar que você fala que, putz, isso não deu certo, que talvez a gente consiga chegar a algumas conclusões legais aí. Tem uma outra pergunta aqui do Nelson, né? E o Nelson diz o seguinte: fazer algo diferente com o dinheiro do Boticário é fácil, né? Se tiver gente competente. Mas como fazer isso sem muitos recursos? E, cara, é uma brincadeira. Quando eu trabalhava lá no Santander, existia uma discussão muito grande sobre, cara, o Itaú é o maior banco nacional, tem quase que o triplo de verba de marketing que a gente tinha. A brincadeira que eu faço é o seguinte: se esse cara teve capacidade criativa e teve R$300 para investir um negócio legal, eu tenho a mesma capacidade criativa e tenho os mesmos R$300. E não é porque o orçamento dele é muito maior. A ação custou a mesma coisa para os dois. O ponto é você entender aonde você é mais eficiente. Aqui, a gente trabalha com middle marketing lá também na agência. A gente tem bons exemplos de campanhas que a gente fez, lançamento de marca com R$2.000. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas existe uma hamburgueria chamada Bliss Burger. É uma hamburgueria bem legal, que ela é uma hamburgueria gourmet, e o desafio dela é, cara, a gente está chegando, a gente vai abrir 3 lojas, só que eu não tenho dinheiro. Eu tenho R$2.000 para fazer minha campanha de lançamento de marca. A gente fez o estudo, descobriu uma ação junto com os universitários, e a gente começou a fazer uma ação de Vale Burger, e para vocês terem uma noção, a gente começou a brincar com o público e começou a brincar com o desejo. A gente começou a soltar vários posts que a gente chama de posts pornográficos, onde vem aquele lanche super suculento, enorme na tela, às 11 horas da manhã de uma sexta-feira. É um mega convite para essa galera. Então o que acontece? O grande ponto sempre está pautado na estratégia, e o Facebook tem uma página dentro do Facebook chamada, é o seguinte, facebook.com/business. Lá é a área de business, tem até alguns cases que a gente está com o time do Facebook lá, o da Grow, tem uns cases da Grow tá lá que é bem legal. Tem várias marcas que não investiram muito, e assim, não investir muito, tem uma provocação que eu faço que é importante a gente levantar, que é o seguinte: qualquer profissional bom de marketing que entende o objetivo, por exemplo, o lançamento de marca, ele tem que ser muito consciente na resposta ao recusar um job ou aceitar um job. O grande ponto aqui é o seguinte: cara, fazer um lançamento de marca com R$2.000 é difícil. Se eu recebesse isso para qualquer outro segmento que não fosse o alimentício, eu provavelmente recusaria esse briefing. Não dá para fazer milagre com pouca grana. Então o grande ponto é o seguinte: qual é o seu objetivo? Qual é a contribuição que você tem nos seus produtos ou da linha de seus produtos dentro da sua estratégia de marketing?
Isso tem que estar pautado, porque se você tiver um objetivo muito grande que não condiz com o seu esforço, tanto operacional quanto financeiro, você já tem ali uma resposta de que talvez essa ação pode não dar certo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar bem ali. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é da Ana Coelho, que diz o seguinte, para uma empresa de semijoias, né, qual seria o foco do conteúdo ideal? E Ana, acho que uma das coisas mais legais aqui, que foi um dos exemplos que eu trouxe, que eu adoro, na verdade, brincar com esse segmento, é o segmento feminino. Porque mulher, é muito legal, porque mulher está muito mais atrelada a sentimentos, né? É aquele negócio, vai com uma mulher no shopping, vai com um homem no shopping. Né? São dois momentos completamente diferentes. A mulher, ela está muito mais linkada a essa questão do que as pessoas compram. Pense nisso, não põe só a joia, não mostra só o desconto. Põe o que tipo de coisa a sua marca está vendendo e principalmente, quando uma mulher compra uma semijoia, eu trago algumas provocações porque eu tenho algumas em casa, principalmente mãe e irmã, eu acho que tem um grande ponto aí que é a qualidade desse material. E quando você tem um produto de qualidade, você tem que usar isso a seu favor. Tá? Um exemplo que você pode usar, e aí uma estratégia de marketing convencional que a gente também usa no social marketing, que é o seguinte, pensa no momento onde você tem uma comparação. Eu passo na aula um vídeo sobre uma estratégia chamada ancoramento. Dentro de marketing, o ancoramento, ou ancoragem, depende do profissional que for interpretar isso aí, a ideia é mais ou menos como a Apple faz. Você tem um iPad de 64 GB, um de 32 e um de 16. A ideia do de 64 GB ser muito mais caro que os demais é trazer tráfego e dar uma outra opção de escolha que parece viável. Então, o que acontece? Quando eu tenho produtos que são desejo, como, por exemplo, é o caso do iPad, eu usar essa estratégia me faz rodar uma margem muito melhor no iPad que tem menos memória do que no iPad que tem mais memória, porque a provocação é a seguinte, qual é a exata diferença entre um iPad de 64 GB, e um iPad de 16? É só a memória. E, cara, não custa absurdamente mais caro, quase o dobro, né, do que o iPad de 16. É só um chip diferente. O ponto é que o que eles vendem é que é muito melhor, é um status muito maior, e quem tem vai querer pagar. Então, na hora de você trazer para semijoias, existem várias dessas provocações marketológicas, se posso dizer assim, uma analogia, que definem bem qual é o tipo de anseio, de desejo que essas pessoas têm. Procura sempre se perguntar o que é que o seu consumidor está comprando, o que é que essas mulheres estão comprando. É estilo? É momento de vida? Né? Que tipo de relação você pode fazer? Não tem, por exemplo, um bom post será que nenhuma mulher gostaria de ganhar um presente? Então, cara, não seria muito legal você comprar um presente para você mesmo do que ficar esperando alguma pessoa vir te dar um presente? Esses tipos de provocações você tem que fazer e testar. Né? Que nem eu comentei que demora porque a gente tem que testar muito a pegada nas redes sociais, e a partir desses testes é que a gente vai conseguir chegar numa boa conclusão. Vai testando, testa a ação e principalmente pensa nessa questão do que as pessoas compram, que eu acho que já é um bom caminho. Manda ver. O Rodrigo mandou uma pergunta aqui também que diz o seguinte, né? Ainda existe a necessidade de utilizar o Twitter para se comunicar com o público da loja? Ou o Twitter hoje é apenas tomado por robôs ou sistemas de seguidores automatizados? E Rodrigo, você fez uma provocação que eu gosto bastante, que é o seguinte. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Facebook, porque eu acho o Facebook uma das melhores plataformas de mídia online hoje. Mas o Twitter não morreu. Essa é a provocação. A estratégia é o seguinte. As grandes marcas hoje em dia usam o Twitter de forma genial. E genial porque é o seguinte, na época que a gente começou, eu tenho um dos pioneiros junto com o Santander lá, onde a gente abriu a rede social do Santander, o Twitter do Santander, para atender relacionamento. Porque pensa o seguinte, banco é um negócio chato, né? E quando a gente está falando de um negócio chato, as pessoas adoram reclamar. A maior dificuldade que tem é de você conseguir conduzir essas reclamações. Pensa num lugar ideal para uma pessoa reclamar em 140 caracteres. Hoje a estratégia das empresas é exatamente essa. É um local onde você tem, né, uma estratégia boa, uma estratégia simples para interagir com as pessoas sem a necessidade ali de ser chato, e ao mesmo tempo as pessoas têm a possibilidade de reclamar ou te perguntar alguma coisa de forma rápida. Então hoje o grande foco do Twitter está voltado para esse lado de relacionamento, e ao mesmo tempo do outro lado,
né, a gente tem um foco muito grande como meio social para entendimento do que está rolando no mercado. A hashtag é uma das ferramentas mais usadas hoje em redes sociais, e hoje você consegue ter uma boa leitura dos sentimentos sociais, do que as pessoas estão falando. Então, isso ainda é muito usado de forma consultiva pelas empresas, principalmente. Tá? Então, mais ou menos isso. O André fez uma outra pergunta aqui. As empresas terão que ter um colaborador específico para gerar o conteúdo, dar respostas para o público envolvido, né? Ou passar essa tarefa para uma agência? E, cara, o ponto aqui depende, tá? Hoje em dia, o grande ponto de você ter uma agência são algumas agilidades que nem sempre você vai conseguir ter num funcionário. Porque uma agência, você às vezes acha que está comprando um profissional de uma agência, mas existe um belo de um time por trás da agência que tem uma inteligência muito maior do que uma pessoa só, né? Mas o grande ponto que você tem aqui, aí é uma provocação que cai para o pessoal também, só desse pouco que a gente viu aqui, já dá para notar que tem algo que é muito maior do que simplesmente um canal começar a postar. Tá? E o grande ponto que você tem que entender é que às vezes o seu negócio pode explodir, né? E explodir no seguinte sentido: as pessoas podem começar a entrar em contato e você tem que estar preparado. Estar preparado é ter pessoas prontas para atender, uma resposta sempre muito boa para colocar para determinados problemas, processos bem definidos dentro, principalmente de e-commerce, quando a gente está falando de problema de entrega de produto, coisas do tipo, um processo bem definido com o time, coisas que são muito comuns e, cara, é muito comum a gente ver hoje em dia, por exemplo, o dono do e-commerce soltar uma campanha no Facebook, por exemplo, com cupom de desconto, e a galera lá da logística nem está sabendo que a promoção existe, nem está sabendo que tem desconto, muito menos se tinha produto suficiente no estoque. Então, assim, o grande ponto o alinhamento, isso tudo é uma coisa muito importante. E hoje, uma agência, a boa parte das agências já estão preparadas. Assim, pense numa agência, eu costumo dizer, a agência ela deve ser uma agência sólida, uma agência parceira. Hoje tem muita empresa pequena que surge por conta do Facebook como ferramenta ser muito simples de você aprender e de mexer, né? Quando você traz para o momento de uma agência, precisa de uma agência que entenda mercado, não só ferramental. Quer aprender sobre ferramental? facebook.com/help ou facebook.com/studioed. Lá tem vídeo, lá tem jeito de usar a plataforma, você aprende, você mesmo faz. Ou se não, vem no curso da internet eu vejo que você também vai aprender. Mas o grande ponto é que quando você tem uma especialização por trás, certos problemas eles são resolvidos de forma muito melhor, as campanhas são bem mais estruturadas. Então a dica ter um profissional, ter uma agência, depende do seu objetivo, mas tenha uma estrutura preparada para isso. Esse é o grande ponto. E tem uma outra pergunta aqui da Joslaine que diz o seguinte: como posso fazer para chamar a atenção dos homens na área industrial? Né? Já ia fazer uma brincadeira, a isso funciona muito bem. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: segmentação. Hoje, dentro do Facebook, é possível se lançar anúncios para cargos específicos dentro de empresas específicas. É genial, é muito legal. É possível você conversar, por exemplo, com a galera da linha de empacotamento da Avon, por exemplo, se você quiser. Então, existem essas possibilidades. O grande que é você conseguir construir uma estratégia bem pautada de conteúdo baseado neste público. Ao construir uma linha de post, que a gente brinca, não faça o always on, não faça post porque você tem que fazer post por dia. Faça uma campanha, estruture um período, escolha temas e posts e faça uma grande história. Esses posts contam essa grande história. Aí o que eu pergunto que tipo de história você quer construir para esses caras? Que tipo de approach você quer com eles? Que tipo de solução você está propondo para eles? E aí você consegue segmentar, por exemplo, dessa maneira com uma campanha. Esse é o grande ponto. O foco das mídias não está em captar fãs, está em atingir as certas na hora certa com o conteúdo certo. Vai mandando. Eu só vou pedir desculpa para vocês que às 4h30 eu preciso sair. Que eu preciso estar às 5 lá no Jabaquara. Vamos lá. A Paula mandou uma pergunta que é o seguinte: no nosso caso, o produto é cosmético capilar. Você acredita que precisa trabalhar o mesmo conceito de desejo? Pensa no seguinte: por que as mulheres pintam o cabelo? Não tem um desejo envolvido por trás disso? No fundo, tudo é desejo. Tem eu li uma matéria uma vez muito legal da Kellogg's que brinca com uma questão muito legal, que é o seguinte: todos os personagens das caixas de cereais, principalmente que são voltados para as crianças, eles estão voltados
com o olhar para baixo, eles olham para a criança, ele olha no olho da criança. Isso por quê? Porque é para criar o desejo, eles sempre são bem animados, tudo dentro do marketing é pautado em desejo. Pensa numa estratégia dessa. Quando uma das marcas que vocês podem pensar bem, e é que eu gosto bastante do conceito em si, eu conheci o pessoal lá na Endeavor, é a Beleza Natural. O Salão Beleza Natural, ele tem como se fosse um grande manifesto por trás da marca. Não é só a solução de um cabelo encaracolado, e sim um grande manifesto de deixar a mulher do cabelo encaracolado ser mais bonita, porque ela pode ser ela mesma, sem precisar alisar o cabelo, fazendo com que o que ela tem de mais bonito se evidencie. Isso é um manifesto. Explorar esse tipo de desejo é muito legal. Pensa em algo nesse tipo. Sempre está ligado. Marketing está muito ligado a desejos e anseios. Tem uma outra que vou ler como Tiago aqui, uma outra pergunta, que há algum estudo acerca das frequências de postagem, né? Postar todo dia, intercalar ou só postar caso tenha algo relevante, né? Como trabalhar com isso? O grande ponto aqui é o seguinte, existem marcas que postam uma vez por mês e tem um sucesso bom, e existem marcas que postam todo dia e tem um sucesso bom, e existem marcas que postam 5 vezes por dia, como é o caso da Prefeitura de Curitiba, né? O grande ponto é o que você está contando. Esse é o grande ponto. Às vezes o que você está contando tem que ser muito específico. Uma das campanhas que foi campeã, internacionalmente no ano passado, é da Luquete. A Luquete é uma marca de produtos à base de trigo, né, que é macarrão e tudo mais, e massas. E o grande ponto é que o público são as mães. São as mães que chegam no mercado e compram um macarrão, por exemplo. A Mama Luquete, ela tem uma mini novela sendo passada no dia a dia da marca. O que acontece? Elas conversam com as mães e lá a Mama Luquete é uma personagem que sempre consome produtos Luquetes e que conta situações do dia a dia de uma mãe comum e conversa diretamente. Então o que acontece? Tem esse tom de conectar-se com as mães. E eles sabem que mãe entra todo dia à noite, então eles postam próximo do horário da novela, mas o post tem que ser muito bem produzido. Existe uma cena de novela sendo passada ali. Um outro exemplo que é bem legal, existe a cerveja Dos Equis, para quem não conhece, é um conteúdo genial de redes sociais, que é o seguinte, imagina que eles são uma cerveja que está entrando no mercado e tem um grande desafio de se posicionar mediante a outras grandes cervejas, né? Com uma pegada nova no mercado, uma marca tem que tomar muito cuidado para não gastar o esforço de grana e não consumir, gerar algum tipo de grande alcance, não se tornar conhecida. A grande sacada deles para as redes sociais, eles também não postam todo dia, né, é que eles resolveram desenvolver o cara mais interessante do mundo. O cara mais interessante do mundo é o personagem, o qual é um senhor super bem estiloso, que vive sempre... E eles brincam com a questão do cara mais interessante do mundo para que você lembre do cara mais interessante do mundo quando você sentar numa mesa de bar e tomar a cerveja. E se vocês depois olharem os posts lá, é bem curioso, tem um post que diz o seguinte, ele é um cara tão interessante que ele recita o pi de trás para frente. Ou ele é um cara tão interessante que a grama do lado dele sempre é mais verde. E no Dia das Mães, os caras fizeram um post que dizia o seguinte... Era a foto como se fosse de um busto de uma mãe segurando um colarzinho com ele, né? E o post dizia o seguinte, ele sempre, para sua mãe, ele sempre foi mais interessante. Então a provocação que eles fazem é o cara mais interessante do mundo. Para vocês terem uma noção, a relevância disso foi tão grande que eles resolveram tirar do ar um tempo só para ver o buzz que ia gerar. E eles tiveram mais de 11 mil solicitações de volta ao homem mais interessante do mundo e eles voltaram com esse conteúdo. Ou seja... Não é a questão de quando você tem que entrar, e sim a questão do o que você está contando. Esse é o principal ponto. Se isso vai te gerar um trabalho maior, vai levar mais tempo. Se isso vai te gerar um trabalho menor, você já pode começar contando essa história. Beleza. A Nalva tem uma outra pergunta aqui. Trabalho com lembrancinhas para todas as ocasiões, e na loja virtual meu público-alvo, na maioria, são grávidas, para lembrancinhas de nascimento e tudo mais. Como engajar melhor as minhas postagens? E aqui tem, assim, eu recebo lá na Internet Innovation, é bem legal, vários casos. Tem uma aluna minha, Trace, que é bem legal, ela aluga brinquedos, e foi uma das coisas mais diferentes que eu vi. E é bem legal ver a maneira como ela mudou a pegada do conteúdo dela também. O ponto, gente, é que aqui, Nalva, uma das coisas mais interessantes que a gente tem, cara,
é ser mãe. Ser mãe é um momento único. Olha a quantidade de anseios, desejos, possibilidades existem por trás desse sentimento. Aqui um dos pontos que você pode trabalhar, quando a gente traz para o conceito marketing sem sentimentos, pura razão, né, é um momento do seguinte: você trabalha sempre as necessidades e desejos das pessoas. O maior ponto que você tem aqui é que a necessidade, às vezes, ela é muito maior do que o desejo para uma mãe. Né? A gente estava, há tempos atrás, fazendo uma estratégia para uma grande marca da linha infantil, e aí o grande ponto era como é que a gente consegue construir conteúdo para o momento certo para a mãe, para o bebê que já é mais crescidinho e tudo mais. Né? E quando a gente foi fazer uma analogia, não sei se você conhece a pirâmide de Maslow, que ela faz, na verdade, uma construção racional sobre quais são as necessidades das pessoas em diferentes períodos de vida ou momentos de vida, né? E quando a gente cai na infância, o bebê, ele é basicamente o quê? Ele é a necessidade de segurança e as necessidades fisiológicas. Quando você tem este momento, qualquer tipo de conteúdo que você aborda para esse momento, ele é primário. Então, dificilmente você vai conseguir competir com qualquer conteúdo que tenha algo voltado para um desconto, um preço, porque as mães estão focadas em comprar fralda, em comprar comida para o bebê. Agora, para umas mães que já têm um momento, né, onde elas já conseguiram suprir essas necessidades e tudo mais, o momento 2 é o momento onde você entra com o carinho, é o momento onde você entra com o reconhecimento de amor, que a gente chama. O ponto aí é o quê? A relação que você tem que fazer é que tipo de coisas você vende que geram esse tipo de carinho. Ou olha só que tipo de produtos você pode criar para intercalar nesse momento. O grande ponto aqui é, de novo, estuda bem esse momento de vida mãe para saber até a pegada dessas lembrancinhas. Né? Eu acredito que você deve ter muita lembrancinha para chá de bebê, essas coisas. Lembre-se quem é a pessoa que compra e quem é a pessoa que vai usar. Isso tem que ser legal para quem compra e útil para quem usa. Né? É exatamente aquela brincadeira que a gente fez com alguns slides anteriores, que diz que fazer para as pessoas é muito maior do que fazer as pessoas quererem algo. Então, até na hora de você construir qualquer tipo de coisa, pensa na maneira como você vai empacotar isso, pensa na maneira como você vai investigar isso para chegar numa boa solução. Acredito que é isso, gente. Tenho só que agradecer, foi muito legal estar aqui com vocês, trocando essas boas ideias aí. Legal, muito bom, Fernando. Nós que agradecemos ainda mais pelo seu tempo aí de responder todas as perguntas. Imagina, muito legal. Muito bom aí. E aí, Di, também pela Internet Innovation, pela oferta exclusiva aí para quem está participando. Pessoal, vale a pena depois conhecer todos os cursos, aí o curso com um ótimo professor Fernando e todas as outras opções da Internet Innovation, que é grande parceira aqui do Fast Commerce, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima palestra, tá? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.